operação cerco, bloqueio e interceptação. O que a gente vai, de início, tentar diferenciar? O que é perseguição, o que é cerco, o que é bloqueio, o que é interceptação, tá? Existe uma certa diferença entre eles, beleza? Só que todas elas são utilizadas para intervenções, seja se eu estou fazendo perseguição, cerco, bloqueio ou interceptação, todas elas, né, todas essas possibilidades, né, têm a mesma finalística: abordagem a veículo em situações de intervenção de risco de nível 3, repressivo. Então, ou seja, eu não vou realizar cerco, bloqueio e interceptação para uma abordagem assistencial, não vou realizar cerco, bloqueio e interceptação para uma abordagem preventiva. A gente já segue para uma situação repressiva, cerco, bloqueio e interceptação, conforme o nosso manual nos prevê. A abordagem em situação de risco no nível 3, ou seja, situação repressiva. Por quê? Porque, via de regra, se a gente realiza perseguição, cerco, bloqueio e interceptação, é de veículo que está em fuga. Se ele está em fuga, ele já está mostrando para a gente um certo nível de resistência e desobediência por parte dele em relação à ordem de parada do policial. Então ele está forçando o deslocamento de todo aquele efetivo para poder cercá-lo, né? Então a gente já está trabalhando numa situação repressiva, alguma coisa aconteceu ali, né? Mesmo que seja, foi só porque não tinha carteira, não importa, né? Não importa, eu determinei que ele parasse e ele seguiu, então você já está em situação criminosa. Diferenciando aqui então, perseguição. O que é perseguição? É o ato de você correr atrás, né? Ou seja, você está tentando acompanhar ou seguir uma pessoa que esteja em situação de suspeição de fuga e que não queira parar enquanto você está determinando, beleza? O objetivo da perseguição é abordar, identificar e, se confirmar a infração, prender a pessoa que está fugindo, beleza? Então, ou seja, eu persigo, né, quem está fugindo, vou perseguir quem está fugindo. Cerco. O que é o cerco? O ato de você posicionar as suas viaturas, né, tentando controlar as rotas de fuga do veículo evasor. Então, ou seja, eu posiciono minhas viaturas em situações, em locais específicos, e com isso eu tento controlar o fluxo de trânsito, tentando diminuir a velocidade da minha perseguição e posicionar melhor, me posicionar melhor, taticamente falando, em relação ao veículo que está em fuga, beleza? Então, no momento do cerco, é bom a gente lembrar disso, a gente tenta diminuir o fluxo da via, tá? O bloqueio, né? O bloqueio é tentar interromper totalmente. Então a gente não está só diminuindo o fluxo da via, a gente está interrompendo o fluxo da via, beleza? Então, ou seja, os veículos vão estar parados, né? Sejam quantos forem, inclusive o veículo que está em fuga, tá? O dispositivo de bloqueio ele tem essa intenção de interromper totalmente o fluxo da via, enquanto no cerco a gente diminui o fluxo da via. A interceptação é o ato de você imobilizar definitivamente o veículo, ou seja, é o momento de capturar, né? Interceptei o veículo, parei o veículo, capturei a pessoa que está evadindo. Bacana? Então, apesar de parecer muito, de terem uma certa similaridade na finalística, né? A gente tem a diferença entre eles. Estou perseguindo quem foge, estou cercando, diminuindo a velocidade e me dispondo no terreno, estou bloqueando, fechando totalmente a via, estou interceptando, prendendo, pegando mesmo, capturando a pessoa que está evadindo. Parece ter que dar um certo escalonamento, um certo degrau entre eles, né? Existe a fundamentação legal para o cerco, bloqueio e interceptação, tá? O nosso Código de Processo Penal, ele prevê, né, que as autoridades devem prender as pessoas que estão em situação de flagrante, beleza? Além disso, né, quando a gente trata no próprio Código de Processo Penal, no artigo 302, né, inciso 3 dele, ele traz a palavra perseguir especificamente para a gente, né? Quando fala sobre flagrante impróprio, ele fala sobre a pessoa que é perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor de infração. Então, a palavra perseguição, ela já tem essa previsão, inclusive, né, essa citação no Código de Processo Penal. Além disso, né, nós temos a situação do artigo 330, que fala sobre o crime de desobediência, desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de detenção de 15 dias a 6 meses, então, ou seja, determinei que a pessoa pare e ela não parou, então vou persegui-la, ela está cometendo um crime, né? Dentre outras, nós temos algumas fundamentações legais previstas no nosso Manual Técnico Profissional. Lei Federal 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, transpor sem autorização bloqueio viário, né? O artigo 210, transpor sem autorização bloqueio viário policial. Então, ou seja, nós temos a diferença entre bloqueio viário e o bloqueio viário policial. Então, o bloqueio viário talvez para pesagem, ou destinado para pesagem ou para pagamento de pedágio, e o bloqueio policial, né, que é feito pela polícia, né? Então, determinado que a pessoa pare e ela vai embora, né? Então, ou seja,
Nós temos uma série de previsões legais que estabelecem a nossa perseguição, nosso cerco, bloqueio e interceptação, que fundamentam, né, a possibilidade de realizarmos esse tipo de operação. Em regra, senhores, sobre o planejamento e desenvolvimento da operação de cerco, bloqueio e interceptação, em regra, esse tipo de operação, eles demandam de um planejamento prévio, tá? Eles demandam, a gente tem aquela previsão, inclusive por força de outros memorandos, inclusive a instrução 30323 de 2017 fala sobre explosão de caixa eletrônico, né? Ataques a instituições financeiras, ela fala sobre o planejamento prévio de cerco, bloqueio e interceptação, né? Então, nós temos isso previsto, só que, algumas vezes, a operação pode ser desencadeada sem que esteja atrelada àquele planejamento prévio, em um local que seja diferente do que foi planejado durante o meu turno de serviço, e isso pode ser que seja necessário algum tipo de adaptação, tá? E é previsto esse tipo de adaptação por parte do nosso manual, beleza? O principal que o nosso manual nos traz aqui é que para esse, mesmo que seja planejado ou que seja desencadeado de maneira não planejada, ou seja, em que haja necessidade de adaptação, é necessária a instrução do efetivo sobre operações cerco, bloqueio e interceptação. Você pegar o seu efetivo e ensinar para eles, falar sobre o cerco, bloqueio e interceptação, inclusive sobre a montagem dos dispositivos, sobre alguns posicionamentos. O conhecimento do território é interessante, né? Isso é previsto pelo nosso manual e às vezes a gente peca nesse sentido. Vamos lá. Quando a operação for necessária e não houver tempo de planejamento prévio, haverá um conjunto mínimo de procedimentos que vão ser observados, que são a unidade de comando, beleza? O compartilhamento de dados e informações sobre a ocorrência, a definição de funções e pontos de cerco e a atuação sistêmica, beleza? São esses 4 procedimentos mínimos a serem adotados. Locais para realização. Primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente vai montar um dispositivo, seja de maneira adaptada ou de maneira prévia, de maneira planejada, a gente tem de ter alguns critérios a serem considerados para determinar esses locais de realização, ou seja, para onde nós vamos colocar cada um dos nossos pontos de cerco, bloqueio e interceptação. Quando a gente pensa nessa montagem, nós temos que pensar no que a gente tem de favorável e no que a gente tem de favorável disposto no terreno. O que o nosso manual nos fala sobre pontos favoráveis para a gente levar em consideração quando a gente escolhe um determinado ponto para cerco, bloqueio e interceptação? Ponto favorável. Se naquele local existe redutor de velocidade, mesmo que o cara esteja muito acelerado, ele vê um redutor de velocidade, ele vai dar uma diminuída, porque se ele der um pulo, ele pode perder o controle direcional do veículo, né? Abrigos existentes, né, e quando a gente fala de abrigo visualmente sólido, existente no terreno para disposição do efetivo. Pontos de comandamento, pontos mais elevados, onde a gente consiga ter taticamente uma prevalência sobre quem vai ser abordado. E se existe ali naquele local vias rurais, estradas e rodovias, beleza? Pontos desfavoráveis, né, ou seja, o que vai ser desfavorável à implementação de um ponto de cerco, bloqueio e interceptação naquele local. Danos naturais que prejudiquem a segurança, ou seja, nós temos ali, por exemplo, uma ribanceira próximo daquele local, né, ou um local de queda de pedra, queda de terra, então a gente evita esse tipo de local. Curvas, aclives e declives, por questões lógicas, né, aclive, a pessoa pode parar, resolver parar e perder o controle direcional descendo, declive, pode ser que ela tente frear e vá para cima, ou curva perca a direção e não veja o dispositivo montado dentro da curva. Vias de grande circulação de pessoas, por quê? Qualquer tipo de intervenção, sobretudo intervenção armada, pode vitimar uma pessoa que não tem correlação com aquela situação, né? E, inclusive, pode ser que aconteça algum acidente e esse acidente vitimize uma pessoa, essas pessoas que não têm relação com o ambiente, com o ato em si. Vias marginais em relação à principal, ou seja, se nós temos ali naquele local, próximo daquele local de cerco bloqueio, vias marginais em relação à principal, é interessante que a gente evite esses locais, porque ele vai aproveitar essas vias marginais para poder furar o local de cerco, bloqueio e interceptação. Distribuição das funções. Nós temos 3 funções previstas na nossa operação de cerco, bloqueio e interceptação. Tá? Quando a gente analisa, a gente tem outras funções lá. A gente não tem só essas 3, mas são essas 3 que são previstas aqui no nosso manual. Primeira função, PM comandante da operação. É o comandante do turno, é quem coordena toda a operação, tá? Ele vai determinar tudo o que aconteça lá dentro. PM comandante do ponto do cerco e bloqueio, então, ou seja, dentro de cada um dos pontos de cerco e bloqueio, nós vamos ter o comandante daquele ponto, bacana, comandante da operação como um todo, comandante do ponto em cada um dos pontos,
E o PM Comandante de Segurança. Né, eu acredito que seja PM Segurança, eu acho que foi a digitação, mas enfim. PM Segurança é o responsável pela segurança dos demais componentes da guarnição e pela segurança periférica. Então, ou seja, ele vai, via de regra, se tiver uma arma longa, vai estar com esse camarada, tá? Uma arma de alta energia vai estar com esse camarada. Ele vai buscar uma melhor posição ali, procurar algum ponto de comandamento em relação à pessoa a ser abordada para poder proporcionar um pouco mais de segurança durante a intervenção. Lembrando que a ele também cabe evitar a interferência de outras pessoas, né, a presença de curiosos ali naquele local. Então, enquanto você está montando o dispositivo, o PM Segurança vai tentando afastar essas pessoas do local de intervenção para a segurança deles. Vamos lá, nós temos alguns procedimentos para perseguição, nós temos procedimentos adotados para o cerco, para o bloqueio e para interceptação. Vamos detalhar aqui conforme nosso manual nos traz. Procedimentos para realização de perseguição. Primeiro procedimento, deslocar usando cinto de segurança. Então, ou seja, iniciei minha perseguição, cinto de segurança. Né? Se já entrei na minha viatura para uma perseguição, cinto de segurança. Mandei um veículo parar, vazou de mim, entro no veículo, entro na viatura, cinto de segurança. Vou aumentar minha velocidade. Repassar dados do veículo ao correspondente. Se não tiver, é para o comandante da operação. Acionar sinais luminosos e sonoros, beleza? Para que os outros veículos percebam também que eu estou perseguindo alguém. Manter as armas no coldre durante a perseguição, beleza? Sacar as armas somente com a parada do veículo em fuga, bacana? Manter distância mínima entre os veículos e pedir prioridade para o comandante prioridade, no caso, para o comandante da operação, né? Ou seja, iniciei minha perseguição, prioridade. Devia estar, inclusive, lá em cima, né? Mas, enfim, seguindo. O que a gente não deve fazer durante a perseguição? Ultrapassar ou emparelhar a viatura. Beleza? Então, em hipótese nenhuma, vou ultrapassar ou emparelhar minha viatura ali, tentando fechar o veículo. Segunda coisa, disparar a arma de fogo contra veículo em fuga, pois haverá o risco de atingir transeuntes ou prováveis reféns em seu interior. Existe a possibilidade? Existe, né? Quando a gente analisa o manual 1, ele fala sobre o uso de arma de fogo, disparo em veículo em movimento ou de veículo em movimento, é previsto para preservação de vida, né? Ou seja, quando não tiver outro jeito, a gente pode realizar o disparo. Mas a regra é não realizar o disparo. Quais as maiores dificuldades na perseguição? Né? E aí a gente se pergunta, o que é mais difícil, né, quando a gente está perseguindo o veículo? Primeira coisa, a gente tem escassez de dados sobre os ocupantes do veículo e por que ele está fugindo. Né? A gente não sabe o motivo dele estar fugindo, normalmente não sabe. Segundo, fluxo da via, velocidades e respeito às regras de trânsito. Terceira grande dificuldade que a gente tem, possibilidade de reféns ou grupos vulneráveis no veículo. E a gente acha que não, mas pouco tempo atrás nós pegamos aí um veículo em fuga, ele estava com um refém dentro dele, né, evadindo da gente, a gente não sabia que o refém estava lá dentro. E o quarto ponto, falta de controle na trajetória pós-alvo do disparo. Então, ou seja, se eu tive que efetuar um disparo, né, eu tenho essa grande dificuldade que eu não consigo controlar a trajetória do meu disparo depois do alvo. Então, se eu efetuo um disparo, por exemplo, de fuzil contra o veículo, se eu errei esse disparo, né, se o disparo foi para onde? Foi em um local que eu não queria, ele ainda vai correr um bocado de metro para frente. Então, a gente tem esse dificultador. Como a gente fala dessa situação, nós temos 3 dispositivos que são utilizados para diminuir a velocidade da via, para que a gente inicie a possibilidade do cerco, para evoluir em bloqueio e interceptação. Quais são os 3 tipos mais comuns de dispositivo para o nosso cerco? Zigue-zague, dispositivo de zigue-zague, dispositivo de afunilamento paralelo e dispositivo de afunilamento diagonal. Zigue-zague, né? Então vamos pensar, a gente sempre vai pensar aqui na posição dos cones, beleza? Para a gente poder lembrar dos nomes. Zigue-zague, vamos lá. Os cones são colocados em zigue-zague, fazendo com que o veículo tenha necessidade de andar, de zigue-zaguear mesmo, né? De fazer trajetória de 45 graus em relação ao fluxo da via, beleza? À frente tem aquela plaquinha de operação, né? De operação policial. Afunilamento paralelo, então vamos lá. Pega os cones em relação à via, né? Ou seja, peguei, diminuí de forma brusca a via nesse caso dessa foto, de 2 faixas para uma faixa só. Ou seja, funilamento paralelo, tá ali de uma vezada só, ele diminuiu a faixa. E diagonal, então, ou seja, ele começa a diminuir o fluxo e depois, ou seja, de 2 ele vai diminuindo, em relação dos cones em relação à via, ele vai diminuindo de maneira diagonal até chegar em uma via só, beleza? Então nós temos esses 3 tipos de dispositivos para montagem. Em zigue-zague, pensa no cone. Zigue-zague, fazendo o veículo fazer zigue-zague. Afunilamento paralelo, ou seja,
os cones em relação ao meio-fio, e afunilamento diagonal, os cones em relação ao meio-fio também. Providência para o bloqueio policial, então, ou seja, evoluímos da situação do cerco, já vamos para o bloqueio. Tendo o PM comandante da operação determinado o cerco, o próximo passo será o bloqueio efetivo da via. Primeiro ponto, primeira providência. Não será feito em aclive, declive ou vias muito movimentadas, por questões óbvias. Se eu tenho muito movimento, se eu tenho um aclive, se eu tenho um declive, a possibilidade de acontecer um acidente de trânsito por conta do bloqueio da via é gigante. Aproveitar os locais de redução natural de velocidade, ou seja, tenho ali uma lombada ali, por exemplo, aproveito aquele local para poder fazer a minha montagem do meu dispositivo de bloqueio. Utilizar viaturas, equipamentos, meios de fortuna como barreira, inclusive a utilização da viatura. É prevista no dispositivo de bloqueio, viu, senhores? É previsto a viatura, tá? Se cair isso na prova, não fiquem com medo de marcar. É previsto a utilização da viatura para bloqueio da via. Bloqueio congestionará o trânsito, ou seja, eu fechando eu fechando o local, bloqueando a via, vai haver um congestionamento do trânsito, né? Então, cuidado para que o veículo não pare antes e ele resolva abandonar o veículo, né? E aí a intenção de prendê-lo vai por água abaixo. Se ele abandonar, né? Aparecerão outras rotas de fuga, né? Só que no caso essas rotas serão a pé. E temos que ter cuidado para que ele não tome outros veículos para fugir, né? Então, às vezes ele pega um veículo, percebe na situação do bloqueio, evade para uma outra rua a pé, chega lá nessa outra rua, pega outro veículo. Então, ou seja, nós vamos ter de realizar todo o cerco, bloqueio, interceptação, tudo de novo. Dificuldades que favorecem a evasão. Conhecimento das rotas de fuga por parte dos evasores. Se ele conhece a rota de fuga, ele vai tentar procurar uma rota que é mais interessante para ele. Desconhecimento dessas rotas por parte dos policiais envolvidos no local. Carência de viaturas para todos os pontos. Montagem do dispositivo de bloqueio. Tá? Nós vamos ter ali 3 barreiras. Isso é interessante, se a gente tem que ter decorado, tem que estar na massa. Tem que estar na massa, viu, gente? 3 barreiras. Primeira barreira um cavalete, tá? Mostrando que a gente tem ali uma operação de bloqueio, tá? Mostrando que a gente está fechando a via mesmo. A segunda barreira, cones distribuídos ao longo da pista, beleza? Fechando a via. E a terceira barreira, a disposição das viaturas policiais. Nós vamos ter ali talvez a gente não vai chamar isso de barreira, né? Mas a colocação de limitador de fuga é prevista aí também nesse momento do bloqueio, tá? É quase como se fosse uma outra barreira, só que ela não está montada, vai ser acionada. Importantes, acabei de falar. Limitador de fuga a 5 metros após a segunda barreira, beleza? Então nós temos lá, primeira barreira com cavalete, segunda barreira, cone ao longo da pista. 5 metros depois desses cones, o limitador de fuga, se a gente tiver. A viatura posicionada no ângulo de 45 graus com a frente voltada para o sentido da via, beleza? A uma distância de 100 a 200 metros da segunda barreira. Dependendo da largura da via, serão necessárias 2 viaturas. Então aqui, vamos ver o nosso dispositivo aqui. Fica mais fácil da gente aprender, beleza? Bom, vamos lá. Nós temos uma primeira barreira com um cavalete, mostrando a operação policial. Depois dessa primeira barreira, sem falar em qual distância específica, nós temos a disposição da segunda barreira, que é feita com cones, tá? Ao longo da via, fechando a via como um todo, beleza? Então não fala a distância da primeira para a segunda barreira, bacana? Nosso manual não fala. Nosso caderno doutrinário anterior, eu acho que, se não me falha a memória, ele falava de uma distância. Vamos esquecer essa distância. Primeira para a segunda barreira, não fala no nosso manual agora. Segunda barreira para as viaturas. Segunda barreira para o dispositivo limitador de fuga. 5 metros de distância, beleza? 5 metros de distância, no mínimo. Do dispositivo limitador de fuga até a terceira barreira, que são os policiais. O mínimo de 100 metros e o máximo de 200 metros. Beleza? Então vamos lá. A única distância que a gente tem ali, as 2 únicas distâncias que a gente tem que decorar. Distância do limitador de fuga para a segunda barreira, 5 metros. Do limitador de fuga para as viaturas policiais, 100 a 200 metros. Não tem o limitador de fuga, 100 a 200 metros, a partir da segunda barreira. Vamos lá. Algumas vezes o policial militar não terá condições de montar o dispositivo proposto para ser bloqueio, seja pela exiguidade de tempo, seja pela falta de equipamento, como cones ou cavaletes. Ainda assim, nessas situações poderão ser empregados limitadores. Ótimo, excelente. Vamos lá, senhores. Algumas vezes não deu tempo, né, por conta eu não tenho o recurso disponível, mas eu tenho ali comigo o limitador de fuga, tá? Se eu não tenho comigo outra coisa além do limitador de fuga no dispositivo de bloqueio, eu posso realizar o bloqueio com as viaturas policiais e utilizar ali, inclusive, o limitador de fuga
para poder tentar bloquear, para tentar interceptar, né, no final das contas, o veículo em fuga, beleza? Lembrando que, para utilizar esse tipo de limitador, eu tenho que considerar se eu não estou expondo a risco desnecessário a mim e a terceiros durante tentativa de bloqueio. Por quê? Porque eu não vou ter placa e não vou ter cone falando que tem ali um bloqueio policial. Só tenho viatura fechando. Tá? Então, se por acaso eu perceber que eu vou expor a risco a mim ou a terceiros, é interessante que eu nem utilize o limitador de fuga ali no bloqueio. Vamos lá. Outras possibilidades para os limitadores. Seguem algumas observações gerais sobre os limitadores de fuga. Vamos lá. O acionamento vai ser feito em local seguro, beleza? O bloqueio total da via com uso de limitador de fuga. Recomenda-se o posicionamento em ponto de comandamento, ou seja, se eu vou fazer um bloqueio da via e vou utilizar o limitador de fuga, é interessante que eu procure ali no local um ponto de comandamento para que eu tenha uma posição tática favorável em relação à pessoa que vai ser, ao veículo que está evadindo e a pessoa que vai ser abordada. Lembrando o que é ponto de comandamento? É um ponto em um nível mais alto em relação a outras pessoas, tá? A gente usa isso muito em combate urbano, tá? Mas basicamente isso, de maneira simples. É um ponto, um nível mais alto, né? Onde você tem uma vantagem tática de observação em relação à pessoa que está sendo abordada. Então, logo o veículo passa pelo equipamento, o policial militar deverá fazer o seu recolhimento. Então, ou seja, passou pelo limitador, o policial militar já recolhe o limitador de fuga. O policial militar deverá estar em via que seja reta. É ótimo. A gente evita, né, fazer qualquer montagem de bloqueio, de cerca de bloqueio em aclive, declive ou curva, e a mesma coisa acontece com o limitador de fuga. A gente não usa limitador de fuga em aclive, declive ou curva. Existem outros limitadores, né, que é o limitador tipo poste. São muito interessantes, né, a gente estimular a utilização deles, sobretudo quem trabalha em infrações pequenas onde tem algumas instituições financeiras. No nosso cerco bloqueio e interceptação, a gente não utiliza limitador tipo poste. Mas em locais específicos, onde, sobretudo com a onda que a gente tem de atividade de novo cangaço, é interessante, de maneira preventiva, a gente orientar as instituições financeiras a colocarem limitadores tipo poste. Para quê? Para que evite, né, dos veículos conseguirem se aproximar de maneira tão efetiva nos seus locais. Sobretudo se tiver uma distância muito grande, né, da calçada até onde vai acontecer a possibilidade de explosão, até onde está a agência bancária, né, a instituição financeira. Vamos lá. O principal critério para eu empregar esse tipo de equipamento é que a barreira vai prevenir crime, proteger o patrimônio e infraestrutura em situações de acidente e controlar fluxo de veículos, tá? Então, ou seja, você evita, dependendo do local, você evita que veículo entre ou você diminui o fluxo de veículos ali naquele local. Primando pelo uso, especialmente no horário noturno, deve-se evitar a ocorrência de tentativas de roubos em instituições financeiras ou possibilitando quebra de planejamento das ações delituosas no caso de sua ocorrência. Ou seja, é só uma dica que o nosso manual nos traz sobre os limitadores de fuga, né, de maneira oportuna. Desculpe. Vamos lá. O uso de limitadores, ele tem o seu limite também, né? Algumas vezes ele pode não resultar no que a gente espera de maneira efetiva. O que pode acontecer, né? Quais são as limitações que a gente tem no uso de limitadores? O nosso manual nos traz aqui 4 possibilidades. São elas: o emprego da cama de faqui. Em virtude do pneu conter fluidos que blindam a banda de rodagem, o esvaziamento pode não ocorrer de maneira tão rápida quanto se espera. O que acontece? Utilizei a cama de faqui, né? Dependendo da blindagem, né, que existe na banda do pneu, o pneu vai furar, só que ele não vai furar de maneira imediata igual a gente está esperando, porque a gente, quando utiliza a cama de faqui, a gente vê e fala assim, não, vai furar os pneus tudo e o carro vai parar agora, né? Não vai muito longe, não. Pode acontecer, dependendo, às vezes, se for um utilitário com a banda um pouco maior, né, ou um caminhão, pode ser que demore muito mais tempo, inclusive, para poder ser efetivo a utilização da cama de faqui. E isso a gente deve ter em mente, que ela não é 100% efetiva e não vai funcionar, às vezes, tão rápido quanto a gente espera. Segunda limitação, pode ocorrer a não perfuração dos 4 pneus se o veículo for a ser interceptado e estiver transitando em velocidade acentuada. Por conta da velocidade acentuada, pode ser que ele estoure ou fure, né, o primeiro e os dois pneus da frente, ou talvez né, dependendo da forma como for colocado ali no local, e com isso ele seja jogado mais à frente e saia do local, a cama de faqui saia do local, o dispositivo, né, de limitação de velocidade saia do local de onde ele estava e não fure os outros pneus.
Então a gente tem que ter isso em mente também. A falta de agilidade por parte do policial em acionar a base pantográfica do limitador pode ocorrer na perda de efetividade do equipamento. Pô, o veículo está vindo, acionei depois que o veículo passou, ou acionei com ele passando, né? Então, ao invés de talvez furar os 4 pneus, eu consigo furar um ou talvez nenhum, né? A efetividade da ferramenta pode ser prejudicada se o motorista infrator conseguir realizar a ação de desvio do limitador. Então, ou seja, eu não puxo o meu limitador de maneira tão antecipada também, porque se o motorista perceber que eu lancei mão do limitador de velocidade, pode ser que ele tente desviar para uma outra rota, e com isso eu não consiga realizar o bloqueio, né, a interceptação conforme eu tinha planejado. Beleza?